Então, cara, é uma revolução tão grande, muito maior do que petista, encebado, ceboso, falando o diabo, é tudo bilionário, tudo vivendo que nem bilionário, tudo envolvido aí no caso Master, um nojo, um horror. Mas eu não queria fulanizar. Antes que apareça aqui Bolsonaro, para falar, a família Bolsonaro também tem um monte de gente ali metido no caso do Banco Master, entendeu? E a evolução patrimonial da família do Bolsonaro não é igual à dos filhos do Lula por falta de competência. Porque em termos de caráter, eu não vejo muita diferença mais. Mas antes de fulanizar, eu queria passar a apresentação para tentar mostrar o que irá acontecer no Brasil. Põe a apresentação, é rapidinho. Deodoro, Marechal Deodoro, o generalíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, o grande líder Luiz Inácio Lula da Silva, e o Floriano Peixoto. Por que o Floriano Peixoto, que era genereca também? O general Floriano Peixoto, que foi presidente, o segundo presidente dessa república imunda de Deodoro, ele foi o primeiro e último presidente, né, desde agora, que perdeu uma indicação para o STF. Em que circunstâncias ele perdeu? Então, a história se repete? Vamos olhar as características e vamos tentar projetar o que pode acontecer. Óbvio, se você for um esquerdinha, a gente está mergulhado na cultura de esquerda. Então, a frase no Brasil mais famosa é: a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. É uma frase estúpida. Uma frase estúpida. Por que a segunda vez como farsa? Não quer dizer nada. Ela se repete. Por que ela se repete? Não faz sentido. É uma frase solta. O Edmund Burke, que é conservador, 100 anos antes já tinha dado uma definição muito melhor. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Por quê? Porque se você colocar um povo diante das mesmas circunstâncias, aonde ele não sabe o que aconteceu da última vez, ou se você for colocado diante das mesmas circunstâncias, sem saber o que aconteceu vezes anteriores em que pessoas se depararam com essas circunstâncias, grande chance de você repetir o erro. É grande chance do mesmo erro acontecer. Tá? Então, o que acontece? Como o Brasil passou por uma lavagem cerebral, a gente está completamente, erradicou a cultura, erradicou a história, um monte de coisa. Intencionalmente, por preguiça, por sujeira, por promiscuidade. Por quê? Porque se você... mas o Monteiro Lobato era racista. Ele era racista mesmo, tinha características, não racista de violento. Ele não tinha ódio de negro, mas tinha trechos que eram racistas. Era. Agora, não vou ler, é proibido, vamos apagar Monteiro Lobato. Então você perdeu um escritor que descreveu muito da essência do Brasil. Descreveu muito. Jaca Tatu. Então não pode mais, Monteiro Lobato tem que ser erradicado. Você perdeu um monte de referências. O Machado de Assis esquece. Ele era elitista. Beleza. Você vai apagando as suas referências. Intencionalmente, o caso dos milicos, apagaram a história do Império. E a esquerda, essa é manjada. Está no George Orwell. Apaga a língua, novilíngua, você não pode mais usar as palavras. Denegrir não pode. Por quê? Porque denegrir é negro, não tem nada a ver com negro. Você apaga as palavras, muda as palavras e apaga a história. Então é intencional. Junto com a porquice, porque a partir do momento que surge a internet, em vez das pessoas buscarem conhecimentos num país já amaldiçoado, já caído, vai buscar pornografia, funk. Então realmente juntou. E hoje, o que eu vejo de diferencial é o farol. Eu não vejo outro caminho que não o farol. Tem uma meia dúzia de pessoas que se dizem cristãos, alguns canais católicos com um visual extremamente homoerótico. Não tenho nada contra homossexual. Eu acho que
o homossexual reprimido com a estética homoerótica neonazi, esse cara é complicado. Aquela vozinha, sabe? Como não, né? Tipo, tem vários canais aí que eu já citei, né? Só sobrou o Farol, infelizmente. Ah, mas e o... Como no passado, Abraão, mas e o MBL? Não presta, gente. Ah, mas e o Instituto Dom Bosco? Não presta, gente. Ah, mas e o outro que tem? O Nando Moura, tá aí. De novo, reconhecendo que mentiu. Tava vendo, vi hoje, por passagem lá, mentiu, agora falando, não, aquilo que eu falei do Cariani não é bem assim. Nando Moura mentiu novamente. Dá um Google aqui, tem um monte de vídeos. Eu cansei de botar vídeo quando ele mente. Já cansei. Entendeu? Então, infelizmente, a gente está sozinho. Mas é melhor estar tá sozinho do que mal acompanhado. Volta para a apresentação, por favor. Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Quando aconteceu a última vez de um presidente indicar nomes para o STF e esses nomes serem derrubados pelo Senado? Em 1894, ao final, no último ano do governo do Floriano, ele já estava estribuchando, estava caindo. O Senado rejeitou 5 indicações dele, porque ele já não conseguia mais passar, ele já não tinha mais força para passar as coisas no Senado. O caso mais notório foi o Cândido Barata, que já estava como ministro do STF há 10 meses e foi rejeitado. Por quê? Porque ele não tinha notório saber jurídico. Agora, notório saber jurídico, algumas pessoas lá têm, mas passado ilibado, não. Notório saber jurídico e passado ilibado, a gente consegue falar assim, opa, tem algumas coisas aqui que eu já não considero 100% ilibado, para o meu grupo, porque é relativo. Que é relativo, inclusive entre eles. Entre eles se acusando. Você tem gente dentro do STF que fala que o outro tem jagunço. Ou fecha o escritório de advocacia que você mantém aqui dentro. Tem muita coisa para questionar. Formação, experiência profissional, notório saber, e entre eles questionam. A reputação ilibada entre eles. Será que isso, hoje, é um fator-chave? O Messias, o Bessias, porque tem o Messias que é o Jair Messias e agora tem o Messias do PT, tem os dois, né? O do Centrão, que é o Jair Messias, e tem o Bessias. Esse Bessias tinha conhecimento jurídico que eu diria compatível com o Toffoli. O Toffoli tem graduação, ou mesmo que o Lewandowski. O Lewandowski, a graduação dele é uma graduação numa escola bem pouco conceituada, muito pouco. Ah, mas depois ele fez doutorado, mas depois, quando você tem os acertos políticos, na área do jurídica, você tem indicação pelo quinto, você tem umas vantagens ali quando você já tem uma musculatura política para conseguir as coisas. A apresentação. O que aconteceu, então? Floriano estava ao final do governo dele, enfraquecido, e uma característica, né? O Floriano, que era nordestino, assim como o Deodoro, o Floriano era alagoano. O Lulinha, que nasceu analfabeto, tal, ele nasceu analfabeto. O Lulinha comeu candango, mentira. Ele não comeu candango, que em Santos, chegou em Santos com 7 anos. Em Santos não tem candango. Não tem candango, é mentira dele. É mentira que ele comeu candango em Santos. Não tem o bichinho lá. É o Floriano, calango, né? É o fala, calango, Eric. né? É o calango, né? Candango é o de Brasília. O pessoal que vai de Brasília lá. Calango, desculpa, ele comeu calango. Não tem. No máximo que ele pode ter comido lá é lagartixa, que eventualmente tem uma lagartixa entre algum lugar, cai no feijão ou cai na farinha. Pode ter um pedaço, mas comer lagartixa sem querer, porque em Santos não tem calango, não tem candango, não tem lagarto grande, cara. O maior bicho próximo disso que eu vi lá em Santos é lagartixa, cara. O Floriano era nordestino, pobre,
Ele foi tão pobre que os pais deram ele para o padrinho dele criar ele, não tinha condição de alimentá-lo. E o Floriano, ele teve um filho, que é esse daí da foto, filho do Floriano Peixoto é esse daí da foto, que também trabalhou num circo. Não foi alimentando o elefante, né? Não foi alimentando o elefante. Foi levantando peso, ele era tipo aquele homem forte de circo. E ele não deixou espólio. O Floriano aparentemente era bêbado, alcoólatra, pesado, mas não era ladrão, hein? Um assassino, matou muita gente, um desastre. Mas aparentemente não roubou. Ao contrário de outro presidente, como, por exemplo, o Deodoro. Deodoro tem vários indícios que era ladrão, que era corrupto. Né? Assim como o Rui Barbosa. Também tem vários indícios que ele roubou. O grande, que durante o papo aí, eu não fiquei vendo, não quero nem fulanizar, mas foi citado não sei quantas vezes o Rui Barbosa. Cara, meu, Rui Barbosa, está documentado. Ele fez o encilhamento, que foi o primeiro grande escândalo do Brasil, o primeiro grande escândalo de roubo foi ali. E ao final desse grande escândalo financeiro do encilhamento, o Rui Barbosa estava muito rico, muito rico. Foi trabalhar, inclusive, lá com os parceiros que enriqueceram, por exemplo, com a família Maink, que é rica até hoje. A família do Rui Barbosa está por aí espalhada. Abraão, mas dá para ir atrás desse dinheiro? Isso eu não sei. Mas dá para ir atrás. Cara, vamos atrás do que é mais fácil. Esses 86 bi que pegaram aí, confirma, pega. Os caras devem ter pelo menos uns 200 bi de patrimônio. Quem supostamente rouba 86 bi deve ter pelo menos o dobro de patrimônio. Pô, atrás de 200 bi já de saída. O das bets, putz, eu acho que 1 trilhão em 5, 6 casos a gente já pega um tri, cara. Se a gente começar a cavar supostamente Sabesp, nossa, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro.